Espera aqui que o Meet não tirou ninguém da... Não marquei a data ainda. Ou eu marquei? Acho que eu marquei sim. Aqui acho que para o dia 27, alguma coisa assim. Tem 2 semaninhas. Estou compartilhando aqui para vocês. Todos estão vendo minha tela? Todos conseguem ver a minha tela? Sim. Então, deixa eu só fechar minha câmera, porque senão fica muita informação aqui. Então, o e-book de vocês continua o mesmo do semestre passado. Eu encaminhei o link para vocês no e-mail. Teve uma pequena alteração que eu ainda não fiz, que é no horário de monitoria que aparece na tabela. Tá? Os meus horários continuam os mesmos, mas teve uma modificação aqui nessa tabela, tá? Da monitoria. E aí tem as aulas gravadas todas do semestre passado. Eu já corrigi a recuperação de quem me entregou no primeiro semestre, mas eu ainda não disponibilizei o gabarito. Aqui, ó, recuperação primeiro semestre, né? Não está disponibilizado o gabarito. Mas tem todos os meets de vocês do semestre passado, aulas gravadas, tá tudo lá bonitinho. Nesse segundo semestre, está disponibilizado algumas aulas um pouquinho diferentes. São aulas que eu também gravei o ano passado, então está escrito aqui, ó, aula gravada no ano passado, mas ao invés de ser uma aula inteirinha falando de movimento variado, são aulas menores, assim, mais detalhadinhas. Então, tem a aula da função horária, tem a aula com exemplos comentados, então, quem quiser depois clica no link da aula, assiste essas aulas. Os slides que eu usei, tanto para fazer a aula gravada, quanto a aula de exercícios. O resumo que já é para ter no caderno de vocês, tá aqui do lado direito, já o resuminho. Tem a aula gravada de função da posição e do tempo, do sorvetão, tem a aula gravada com as questões comentadas, resumo, que é para ter anotado no caderno, os slides, tem a equação de Torricelli, que eu não lembro se eu deduzi ou não, eu vou falar na aula de hoje ainda, tem a videoaula da dedução, tem os slides gravados, novamente, o resumo, tem até aí uma tirinha, né? E tem a atividade que vocês vão me entregar, ok? Então, além do Class, a atividade está no e-book. São quantos exercícios? São bastantes exercícios, são 41 exercícios no total, tá certo? Tem a resposta no final deles, ó, a posição no instante 6, estou olhando aqui no exercício 8, ó, a posição no instante 6 segundos, 36 metros, então tem que apresentar a resolução, como chega na resposta. E sempre os meets das aulas que eu gravei na semana. Primeiro eletro, então tem aula do dia 11 do 8, hoje eu posto a aula do dia 16, né, que é hoje mesmo. Tem as do primeiro MEC, as do primeiro eletro norte. Aqui tem exercícios extras de aceleração, tá? Provavelmente eu vou solicitar isso lá no final do semestre, para quem ficar de recuperação. Novamente, os meets das aulas, das salas, como é que eu converto PDF, e tem algumas aulinhas já que eu coloquei aqui no finalzinho, que mais para frente eu vou mudando de lugar no e-book. Então, aqui está dizendo, as próximas páginas estão em construção, mas os nossos assuntos ainda vão ser lançamento vertical, então tem aula gravada do ano passado, tem simulador que eu vou usar na aula, tem os slides que eu vou usar na aula, tem o resumo que é para ter no caderno, tanto do lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, também tem a lista de exercícios anexada, tá? Só não está anexada a parte ainda de movimento circular. Eu vou copiar o link do e-book de novo. Tudo bem, Ti, sem problema. 2 semanas para isso tá ótimo, tá, Pedro? Não precisa mais, não. Então, de novo, tá aí o link do e-book para vocês guardarem aí, caso vocês tenham alguma dúvida, não possam assistir a aula, vai lá no e-book que tem o Meet da aula de vocês gravada, tem aula gravada, tem lista, tem gabarito, tudo sempre disponível para vocês por lá, ok? Então, estou começando a aula, espero que todos estejam bem. Estou tentando me organizar ao máximo aqui para não deixar vocês perdidos aí do outro lado, tá? Qualquer dúvida, vocês me avisam.
Assim que eu tiver o gabarito da lista de recuperação, eu também passo para vocês. Eu vou fazendo a chamada ao longo da aula, tá bom? E aí, quem estiver presente, coloca um S para mim no chat, quando eu chamar. Só digita a letra S, com as exceções, né? As pessoas que colocam seus pontos, pontinho, pontão, carinhas, só para eu saber que vocês estão acordados, certo? Então, na aula passada, nós estávamos falando da classificação dos movimentos e dos gráficos, e aí eu cometi um erro em relação aos sinais, e eu estou retomando a partir daí, tá? Vou pôr algumas situações com números, para ficar mais claro para vocês como é feita essa classificação. Qualquer dúvida, levanta a mãozinha aqui no Meet, ou pergunta no chat, ok? Então, eu vou colocar uma trajetória, vou pôr aqui a posição 20 metros, eu vou pôr aqui a posição 40 metros, estou inventando esses números agora, aleatoriamente, estou colocando um objeto aqui com uma velocidade V1, ó o símbolo do vetorzinho em cima, vou dizer que essa velocidade é de 2 metros por segundo, vou desenhar o mesmo objeto instantes depois, com uma velocidade V2, que vale 4 metros por segundo. Ok? Vou aproveitar e já vou introduzindo outros conceitos aqui na aula. Vamos supor que ele saiu aqui no instante inicial 0, e ele chegou nos 40 metros no instante 2, que vale 10 segundos. Então, a primeira coisa que eu posso descobrir daí, eu consigo descobrir o deslocamento dele. Então, ó, posição inicial, 20 metros. Posição final dele, 40 metros. Eu sei que a velocidade 1 é positiva, é um número positivo. A velocidade 2 também é um número positivo. O fato dessas velocidades serem números positivos me dão uma classificação para o movimento. O movimento é progressivo. Bom dia, José Fernando. O movimento é progressivo. O que mais eu sei disso? Eu sei calcular a aceleração, tá? Como é que eu calculo a aceleração? Variação de velocidade que acontece durante um certo intervalo de tempo. Para calcular essa aceleração, eu faço velocidade final menos velocidade inicial. Eu estou usando V1 e V2 ali, vou pôr aqui também V2, V1, sobre o intervalo de tempo, ok? Então, seria 4 menos 2 sobre 10 menos 0, o que vai dar 2 sobre 10, que é 0,2. Então, consegui calcular a aceleração, olhando velocidade positiva, porque eu estou no sentido da trajetória. A aceleração deu positiva, quando eu olho o módulo aqui das velocidades, eles aumentaram com o passar do tempo, então eu classifico o movimento como um movimento progressivo e acelerado, tá? O que mais eu consigo dessa situação? Eu consigo escrever a função horária, tá? Que função horária que eu consigo escrever dessa situação? Então, vamos lá. Eu consigo escrever a função do voat, que é a função da velocidade, V igual a V0 mais AT. Lembrando que, para escrever a função, eu mantenho V e eu mantenho T. Eu troco duas letras. Eu troco o símbolo V0, velocidade inicial. Lembrando que esse símbolo V0, ele só é usado quando o meu tempo inicial for igual a 0. Olhando na minha figura, eu tenho a velocidade quando t é 0. A velocidade dele vale 2. Eu troco a aceleração. Por quanto que eu vou trocar a aceleração? Pelo número que eu calculei. Então, eu troco a aceleração por 0,2. Consigo construir o gráfico dessa situação. Então, olha, já estou falando de classificação de movimento, estou falando de função horária e vou falar do gráfico também. Só um minutinho que meu cachorrinho agora precisa de latir. Desculpa aí, pessoal. Para fazer o gráfico dessa função. Lembrando que para fazer o gráfico, eu preciso ter valores do tempo
e valores de velocidade. Tá? Que valores para o tempo? 0, 1, 2, 3, no mínimo 4 pontinhos aqui para construir o gráfico. E a velocidade? Eu vou ter que calcular. De que maneira eu vou calcular a velocidade? Usando a função horária que eu acabei de escrever. Olha, isso aqui eu não falei na aula passada, tá? Mas eu já falei com vocês como é que se constrói gráfico. Então, peguei a função horária, e aí eu começo a trocar este T aqui pelos números que eu escolhi aqui, ó. Eu escolhi esses números. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ter escolhido 10, 20, 30, 40, 50, tanto faz. Escolhi os menores para ficar mais fácil a minha conta. Qual conta? Essa que eu vou fazer agora. Eu vou trocar o T por 0. 0,2 vezes 0 é 0. Com mais 2, 2. Depois eu vou trocar o T por 1. Então, pega a função, onde tem o T, coloca o número 1. Então, estou substituindo, ó, 0, 1 no lugar do T. 0,2 vezes 1 vai dar 0,2. Mais 2 vai me dar 2,2. Aí, quando o T for 2, vai lá na função, substitui o T por 2. 0,2 vezes 2, 0,4. Mais 2, 2,4. Substitui o T por 3. 2 mais 0,3. Opa, 0,2 vezes 3. Vai dar 0,6 com 2, 2,6. Então, eu troco os valores do T e acho os valores do V. Quando eu faço isso, para cada T, eu acho um V. Não construí o gráfico. Para construir o gráfico, eu preciso ter dois eixos. Um eixo na vertical, onde eu vou colocar velocidade em metros por segundo, e outro na horizontal, onde eu vou colocar o tempo em segundos. Agora, eu preciso, além dos eixos, de uma escala. 0, 1, 2, 3 para o tempo, que são os valores que eu escolhi. Agora, eu preciso de uma escala para velocidade, tá? Eu não posso começar com 2 por 2, 2,2, 2,4, 2,6, eu não posso fazer isso. Eu posso começar de 1 em 1, ou eu posso começar de 2 em 2. Eu vou pôr que aqui é o 1, aqui é o 2, e aqui é o 3. Como meus valores estão bem pequenininhos, o 2,2 vai estar aqui entre o 2 e o 3. O 2,4 também. Então, para construir o gráfico, eu vou ligar com algo aqui que se aproxima do 2,2. O 2, eu vou ligar com algo que se aproxima com o que seria um 2,4. O 3, eu vou ligar com algo que se aproxima do 2,6. E aqui o meu ponto 2. E daí eu tento traçar a melhor reta possível. Faço uma escala aí bonitinha. Não peguei valores tão legais, mas eu consigo fazer o gráfico. Outra coisa que eu consigo fazer a partir desse exemplo. Então, ó, quem está copiando, copia rapidinho. Quem está tirando print da tela, aproveita, porque eu vou subir. Enquanto tem gente copiando, eu vou começar a chamada, tá? Ademir está presente? Põe um S para mim no chat, ok. Salve, salve, Ademir. Antônio Henrique. Antônio Miguel. Bom dia, Antônio Henrique. Antônio Miguel. Bia. Salve, salve, Antônio Miguel. Cadê a Bia? Bom dia, Bia. Breno. Cadê o Breno? Salve, Breno. Carol. Tá por aí, Carol? Oi, Carol. Cadê a Dani? Bom dia, Dani. Darvensky, dá um oi para mim aí, Darvensky. Salve, Darvensky. Cadê o Du Fernandes? Opa. Du Fernandes está por aí.
Não. O do Henrique. O Gui. Opa, bom dia, do Henrique. Gui, tá por aí? Meu cachorrinho não pode passar ninguém aí. Bom dia. Ninguém aqui na frente do portão que ele começa a latir. Pessoal, tô subindo a tela. Ainda nessa situação, ok? Eu poderia pedir... Falou, Titi. Ponho presença aqui para você, tá? Depois você assiste a aula gravada, vai estar lá no e-book, Tiago. Eu posso ainda pedir para vocês escreverem a função horária da posição, tá? Então, qual seria a função horária da posição? Eu vou apagar aqui esse pedacinho, ok? Já calculei a aceleração, classifiquei o movimento, fiz o gráfico. Vamos supor que eu peça para vocês para escreverem a função horária da posição. Então, qual seria a função horária da posição? Eu comentei com vocês no semestre passado e no comecinho do bimestre que a função da posição era o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. S posição final, S0 posição inicial, V0 velocidade inicial e A aceleração. Então, se eu vou escrever a função, lembrem-se, o que está antes da igualdade fica. No caso anterior ficou o V, aqui vai ficar o S. Onde tem T, eu mantenho o T. Aqui fica um T ao quadrado, olha. Agora, as outras letrinhas eu troco. Troco por quais valores? Vamos olhar nas informações que a gente tem aqui nesse exemplo. Eu tenho posição inicial, 20 metros. Está aqui na minha figura, ó. 20 metros, da onde meu objeto saiu. Então, eu vou trocar esse S0, que está aqui, pelo número 20. Vai virar uma equação bonita mesmo. Vou trocar a velocidade inicial pelo valor do meu V1, que está aqui, ó, é 2. Então, troca o V0 por 2. Troco o A. Troco o A por quanto? Pelo valor que eu calculei. O A não aparece na figura, ele foi calculado. Então, troco o A pelo valor que a gente calculou, 0,2. E mantenho 2 aqui embaixo. Ok? A função fica S igual a 20 mais 2t mais 0,2 dividido por 2 vai me dar 0,1. E aí eu escrevi a função. Então, escrever a função é fácil, mas para escrever a função, eu preciso ter os valores da posição inicial, eu preciso ter os valores da velocidade e eu preciso ter o valor da aceleração. Então, tá aí, uma equação de segundo grau. É uma equação de segundo grau, como está tudo positivo, eu sei que essa equação de segundo grau vai resultar em uma parábola. Uma parábola com uma concavidade para cima. Ah, mas vai dar uma parábola inteira, Glaucia? Eu não sei se vai dar uma parábola inteira, mas eu posso até construir aqui a parábola. Eu não vou fazer isso agora, senão eu não vou avançar. Mais para frente a gente tem exemplos para fazer isso. Então, é uma parábola que começa no 20, tá? Eu sei que começa no 20, ó, porque meu S0 é 20. E para achar os outros pontos da parábola, eu troco o T. Por que valores? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos valores eu quiser, ok? E aí eu construo a minha parábola com uma concavidade aí para cima, porque a aceleração é positiva. Então, eu sei construir gráfico de velocidade, eu sei escrever função horária, ok, Pedrinho? E eu sei também... Ai, agora eu me perdi. Fui ler a mensagem lá do Pedro e acabei perdendo. Então, eu sei classificar o movimento, eu sei escrever função horária de velocidade, eu sei escrever função horária de posição, e eu sei fazer os gráficos. Tá? Quando eu digo eu,
É porque vocês também já estão mais ou menos sabendo fazer essas coisas. Prosseguindo aqui na chamada, o Gustavo Bonilha, se estiver presente, põe um S para mim no chat, Gu. Salve, salve, Gu. Deixa eu pôr presença aqui do Pedro Lucas, antes que eu esqueça. O Gustavo Souza já antecipou aí, né, Gu? Isa, cadê a Isa? Dá um oi para mim mesmo. Vou fechar aqui a porta para o meu cachorro não latir tanto, gente. Ei, gente, tá chato, hein? Essas aulas em casa, eu vou falar, né? Vamos lá, parei na Isa. João Paulo. Cadê o João Paulo? João, cadê você, João Paulo? Salve, salve, João. Joyce, cadê a Joyce? Bom dia, Joyce. José Fernando, cadê o José Fernando? Oiê, José Fernando. Cadê a Júlia? Juju, cadê você, Ju? Salve, salve. Júlio. Júlio tá por aí, dá um oi para mim, Júlio. Opa, parei a chamada aqui no Júlio. Neste mesmo exemplo, então já deu tempo de copiar a tela, ou no caderno, ou tirou uma fotinha da situação. Eu poderia pedir ainda para vocês, nesse mesmo exemplo, uma outra coisa. Eu poderia pedir para vocês construírem um gráfico da aceleração. Tá? Isso eu não falei na aula passada, mas eu poderia pedir para vocês o gráfico da aceleração. Como nós estamos estudando movimento retilíneo uniformemente variado, o gráfico da aceleração vai ser sempre uma reta paralela ao eixo do t, ou no primeiro quadrante, que é em cima do eixo do t, ou no quarto quadrante, que é embaixo do eixo do t. Então, sempre uma reta paralela. A aceleração não muda. Nesse caso, eu calculei a aceleração. Ela deu 0,2. Então, o tempo vai passando, o tempo é 0, o tempo é 1, o tempo é 2, o tempo é 3, o tempo é 4, e a aceleração não muda. Então, vejam, eu comecei com o desenho de uma trajetória, classifiquei o movimento em progressivo acelerado, calculei a aceleração, escrevi a função horária da velocidade e da posição, tá? E ainda fiz gráfico da velocidade, da posição, da aceleração, fiz bastante coisa. Vou fechar aqui as portas e vou ver se meu cachorrinho fica mais tranquilo. Tem crianças andando aqui no condomínio, e aí ele fica doidinho. Tudo bem aí do outro lado? Copiaram a tela? Quem copiou, põe um ponto para mim no chat, para eu saber que está copiando, que está tudo bem. Vamos lá. Estão copiando, ótimo. Muito bom. Estou subindo a tela. Daqui a pouquinho eu continuo a chamada. Eu vou pôr um outro exemplo. Tá? Então, eu estou usando exemplos, e aí a gente vai detectar onde foi que eu errei o sinal na aula passada, tá bom? E aí eu vou aproveitando e já vou falando de outras coisas. Vamos supor agora que a posição aqui seja 10 metros. O gráfico da posição, isso a gente não costuma estudar, Edu, no ensino médio, tá? Mas ele poderia ser uma exponencial, ele poderia ser uma curva totalmente maluca, tá bom? Então, eu poderia ter um gráfico de posição e tempo, se a aceleração não fosse constante, como um negócio assim, ó. Tá? Para cada T, um valor diferente. Que é o que a gente tem na prática, tá? Aí a gente não tem uma função específica, dependendo se a coisa é muito maluca ou não, ok? Então, a gente estuda situações mais simples possíveis, para depois a gente entender as que são um pouquinho mais complicadas. Então, vamos supor agora, ó,
Estou numa outra situação aqui. Vou pôr aqui 10 metros, vou pôr aqui 40 metros. T inicial, 0. T final, eu vou pôr aqui 3 segundos. Nós estamos construindo gráficos, né? Vou pôr o meu objeto agora com uma velocidade bem grande. Ó, que velocidade enorme. 10 metros, não, 10 já está lá embaixo. Vou pôr aqui 5 metros por segundo. Só que a segunda velocidade dele, ela vai ser um pouquinho menor, tá? Ao invés de ser 5, eu vou pôr que ele está com uma velocidade aqui de 8 metros. Não, tem que diminuir. Vou pôr 2 metros por segundo. Então, ele foi de 5 para 8. Ok? Então, o objeto aí está diminuindo a velocidade dele. Então, primeira informação que eu vou pegar, vou fazer tudo de novo, tá, gente? Classificar o movimento, escrever as funções horárias, construir os gráficos, tudo que a gente tem que fazer nos exercícios de movimento variado, tá? Então, primeira situação, quando t é igual a 0, eu já sei posição inicial e eu sei a velocidade inicial dele. De que maneira? Olhando aqui na minha figura, olha. Quando t era 0, ele saiu dos 10 metros. Então, ó, o meu S0 vale 10 metros. Eu sei com que velocidade ele está. Ele está com uma velocidade que vale 5 metros por segundo. Vou arrumar meu desenho, que eu cometi um erro ali no desenho agora. 5 metros por segundo. A velocidade 2, ela é menor. Então, aqui é um vetorzinho, tá? Não é um vetor muito grande. Vetor menorzinho. O que mais eu sei dessa minha figura? Eu sei uma outra velocidade, que é de 2 metros por segundo. Tá? Com essas informações aqui, eu já faço bastante coisa. O que eu faço? Eu sei que as duas velocidades que aparecem para mim são velocidades positivas, tanto 5 quanto 2, tá? Se essas velocidades são positivas, eu já consigo classificar o movimento progressivo. Está andando a favor da trajetória. Agora eu vou calcular a aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? Delta V sobre delta T. Velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Pegando as informações da figura, que fica mais fácil para nós. Velocidade final dele. A segunda velocidade que aparece para mim, ó, ela é 2. E a inicial é o 5. Então, aqui vai ficar 5 menos 2. Dividido pelo tempo final, que é o 3, menos o tempo inicial, que é o 0. Aqui, 3 menos 0. 5 menos 2 dá 3. 3 menos 0 é 3, o que vai me dar 1 metro por segundo ao quadrado. A unidade da aceleração. Não esqueçam que a aceleração tem o tempo aqui elevado ao quadrado. Velocidade, não. Tá? A aceleração deu aqui para nós... Opa, errei de novo. Ei, Gláucia, o que acontece comigo? Ninguém prestou atenção no que eu fiz aqui, né? Ninguém chamou minha atenção no chat. A velocidade final é 2 e a inicial é 5. Então, isso daqui dá menos 3, gente. Essa velocidade, ela dá menos 1. Ela dá um valor negativo. Por isso que é importante eu identificar quem é a velocidade final e quem é a velocidade inicial. Vejam que a aceleração agora é negativo. Então, velocidade positiva, progressivo. Aceleração positiva, acelerado. Aceleração negativa, ele é retardado. Então, peguei um segundo exemplo, onde ele está a favor da trajetória. Estou usando números para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Na aula passada, eu só usei letrinhas. Então, estou pondo númerozinhos aqui. Classifiquei o movimento? Sim.
Qual foi a classificação do movimento? Progressivo, porque a velocidade é positiva, e... Espera lá. Perdi conexão com a internet. Desculpa, pessoal, caiu minha conexão. Tudo bem aí? Deixa eu voltar aqui para o chat. Ok. Eu não sei quando foi que eu perdi minha conexão com vocês. Estou apresentando? Não. Espera aí que eu vou apresentar de novo, porque como está apresentando ainda? Confirma para mim se está apresentando a minha tela. Letícia, você consegue ver minha tela? Ó, a Bia disse que sim. Beleza. Caiu aqui, para mim apareceu que caiu a conexão, mas não sei se caiu mesmo não. Então, voltando, progressivo e retardado é a classificação desse movimento. Progressivo porque a velocidade é positiva, retardado porque a aceleração é negativa. Agora vamos escrever a função. Não perdeu nada? Que bom. Então, vamos escrever a função horária. Eu posso escrever duas funções horárias. Eu posso escrever a função da velocidade em função do tempo, que é o VOAT. Lembrando, para escrever a função, mantém o V, mantém o T. Troca o V0? Troca. Por quanto? Olha lá na figura. A primeira velocidade que aparece vale 5. Troco a aceleração? Troco, pelo valor que eu calculei. Menos 1. Veja, sumiu o sinalzinho de mais e apareceu um sinalzinho de menos. Pergunto a vocês, eu posso reduzir isso a essa expressão? 5 menos 1, 4, e copiar o t? Matematicamente, eu posso fazer isso? Lucas Santos diz que não. Joyce diz que não. Léo diz que nunca. Não mesmo, né, Léo? De jeito nenhum. Bia também diz que não. Raul diz que não. Eduardo, jamais. Não posso fazer isso. Tá? Por que que eu não posso fazer essa operação aqui, ó? 5 menos 1. Porque eu tenho esse 1 multiplicado pelo t. Então, lembrando, na matemática, sempre primeiro a multiplicação, divisão, depois soma e subtração. Então, não posso fazer 5 menos 1. Ok? Então, a função para aqui, ó. 5 menos 1t. Se eu for construir o gráfico desta função, o que eu faço para construir o gráfico dessa função? Escolho valores para o t. Que valores que eu escolho para o t para escrever o gráfico dessa função? Chega na hora da prova, né? Vocês somam tudo, subtraem tudo, é uma belezura isso. É a nova matemática. A gente tem que entender a nova matemática. Então, para fazer o gráfico, escolhe valores para o t. 0, 1, 2, 3, 4. Sempre que for construir um gráfico, tem que colocar valores para o t. Vocês é que escolhem. Glaucia, eu posso escolher 5,8 para o t? Pode. Só que você vai ter que fazer a continha com substituição do 5,8, localizar depois esse ponto numa escala. Então, use os pontos com números mais simples possíveis, onde for a conta mais fácil para vocês. Para mim, o mais fácil é 0, 1, 2, 3 e 4. Pega a função horária e troca o t por esses numerozinhos que vocês escolheram. Então, troca o t por 0. 5 mais 1 vezes 0. 1 vezes 0 é 0, mais 5, opa, é menos, né? Menos 5 vai me dar o próprio 5 que está ali. Então, vou ficar aqui com 5. Depois você pega a função de novo. 5 menos 1. No lugar do t, põe 1. 1 vezes 1, 1. 5 menos 1, 4. Depois você troca o t por 2.
1 vezes 2, 2. 5 menos 2, 3. Depois você troca o t por 3 e vai fazendo essas continhas, ok? E aí vocês vão achando os valores das velocidades. Constrói o gráfico. De que maneira? Na vertical, vocês colocam o V. Dá um trabalho legal para corrigir gráficos em qualquer escala, viu? Não precisa ser logarítmica, não, viu, Eduardo? Coloquem velocidade e tempo. Não esqueçam de colocar parênteses com a unidade de medida. É importantíssimo quando está fazendo um gráfico. E uma escala. Lembrando, a escala é sempre uma tabuada. 0, 1, 2, 3, 4. Quanto vale o V? Começa lá no 5, né? Então, eu vou pôr aqui de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. Isto não constrói o gráfico. Para construir o gráfico, ainda é preciso passar os pontos para o gráfico. Eu até brinquei no semestre passado. Eu falava assim, vamos colocar os pontos no gráfico. E eu não usava esse termo, vamos colocar o ponto no gráfico. Eu falava, vamos pôr no gráfico, vamos pôr no gráfico. Então, passando os pontos para o gráfico. Quando t é 0, eu não tenho t, eu só tenho v, o v é 5. Quando t é 1, vamos lá, t igual a 1, o v é 4. Aqui é um rabisco, é só um esboço. Quando t é igual a 2, o v é 3. Quando t é igual a 3, o v é 2. Quando t é igual a 4, o v é 1. Ainda não fiz o gráfico. Para eu fazer o gráfico, eu preciso unir esses pontos, e se eu fizer uma escala bonitinha, direitinho, isso aqui vai dar uma reta. Ok? E aí o gráfico estaria construído. Enquanto vocês copiam, eu vou prosseguir aqui minha chamada. Leandro Castro tá aí. Cadê Leandro? Dá um oi para mim, Leandro Castro. Salve, salve. Leandro Orita. Olá. Léo, cadê o Léo? O Amarantes e o Marques. O Léo Marques está. Cadê a Lelê? Fala de novo comigo. Letícia, dá mais um oizinho aí para mim no chat, Lê. Oi. Cadê a Luana e a Luara? As duas lindas. Cadê vocês, Luana e Luara? Luara tá aí. Cadê a nossa amiga Luana? Aí, grande Luana. Beleza. Cadê o Lucas Valério? Lucas Valério, cadê tu? Lucas Santi. Marcos Vini. Lucas Santi, bom dia, Luquinhas. Parei a chamada aqui no Marcos Vini. Bom dia, Marcos. Vamos supor... Posso apagar essa luzinha? Como assim? O gráfico da velocidade? Não. O gráfico da aceleração, Luara, é feito em traços. Eu vou chegar no gráfico da aceleração numa situação dessa que você tá falando, tá, Luara? É a aceleração. O gráfico da velocidade é uma reta crescente ou decrescente, que pode estar no primeiro quadrante ou no quarto quadrante. Vejam, esse gráfico aqui é no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, velocidades positivas. Porém, a aceleração é negativa, porque com o passar do tempo, a velocidade está diminuindo de valor, progressivo e retardado, tá? Corrijam aí se eu não fiz esses sinais certos na aula passada para vocês, ok? Então, tem esses sinaizinhos aí. Vamos escrever para essa situação agora a função horária da posição. Qual é mesmo a função horária da posição? Vou apagar aqui, ou melhor, vou subir. Vocês estão aí com essa luzinha printada, ou então já copiaram no caderno. Vamos escrever a função da posição.
Qual é mesmo a função da posição? Ela é S que muda com o tempo. Ela é o sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Mantenho S, mantenho T, mantenho T quadrado. As outras letrinhas é que a gente substitui. S0. Por quanto eu troco esse S0? Volta lá no desenho. Onde é que o objeto estava? O objeto estava nos 10 metros. Ele saiu daqui, ó. Então, eu vou lá na minha função horária e troco o S0 pelo 10. Não levo metros juntos, só o número 10. A unidade não leva. Velocidade é positiva. Quanto vale a velocidade inicial? Vamos voltar lá na figura. Velocidade com que ele estava no S igual a 10 metros, ela valia 5. Então, volta lá na função. No lugar do V0, coloca o número 5. Põe um pontinho aqui para multiplicar o T. No lugar da aceleração, volta na continha que nós fizemos. Está aqui, ó. A aceleração menos 1. Voltando aqui, ó. Aceleração. Vou trocar o sinalzinho de mais por um sinalzinho de menos 1. Não posso esquecer que aqui embaixo tem um 2, que é da função, ó. Posso escrever, então, isso como 10 mais 5t, 1 dividido por 2, 0,5, t ao quadrado. Essa função é de segundo grau, então escolho valores para o t. 0, 1, 2, 3, 4, substituo. Vai ficar, então, 10 mais 5 vezes 0, menos 0,5 vezes 0 ao quadrado. Faço a continha, vai dar 10. Aí eu troco o t por 1. 10 mais 5 vezes 1, menos 0,5 vezes 1 ao quadrado. E aí eu vou achar 15,5. Troco o t por 2 e vou fazendo a minha continha, tá? Nessa situação, que eu vou trocando o t, eu vou achar um gráfico de uma parábola. Lembrando, aceleração negativa, parábola com concavidade para baixo. Lembra? 10, 15,5. Depois eu vou descobrindo. O vértice da parábola significa que ele inverteu o sentido. E o gráfico da aceleração? Como fica o gráfico da aceleração? Esse sim, ó, é uma reta. Não esquece de pôr os eixos. A aceleração, metros por segundo ao quadrado, tempo em segundos, uma reta paralela ao eixo do t. Aqui embaixo, quarto quadrante. Valor dessa aceleração, menos 0,5. Passa o tempo e a aceleração é sempre a mesma. Prosseguindo aqui na chamada, o Matheus Pereira está presente? Salve, salve, Matheus. Matheus Nascimento. Cadê o Teus Nascimento? Pamela. Pamela tá aí. Eu vi a Pamela. Cadê a Pam? Dá um oi, Pamela. Pedro Azevedo está presente. O Pedro Lucas precisou sair. Pedro Rafael. Rafael Alves. Raul. Bom dia, Rafinha. Cadê o Raul? Oi. Ah, o Pedro ali, ó. Pedro Rafael. Demorou para achar o teclado, né, Pedro? Cadê o Renan? Tem como a aceleração variar, sim, Leonardo, tá? Mas nós não estudamos, Leonardo, no ensino médio, as situações em que a aceleração está variando bruscamente com o tempo. Nós estudamos um movimento que a aceleração está variando, mas eu já fiz, acho que com vocês, um gráfico,
O gráfico da velocidade, ele fica retinhas desse jeito aqui, ó. Tá? Situações mais ou menos assim. E aí, o gráfico da aceleração, ele fica como retas paralelas aí ao eixo do T, ou em cima ou embaixo, tá? Eu vou pegar exemplos desse tipo, ok, Léo? Não se preocupa. Por enquanto, eu tô pegando uma situação mais simples possível ainda, tá? Mas pode ficar tranquilo que eu chego lá. Mas ainda acelerações constantes, em trechos diferentes. Renan, cadê Renan? Tá aí? Salve, salve, Renan. Samuel, tá presente, Samuel? Cadê o Samuel? Vitor Henrique. Vitor Santos. Vitor Eugênio. Salve, salve, meus Vitors. Espero que todos estejam bem aí do outro lado. Pessoal, a aula encerrou aqui. Na quarta-feira, nós temos 2 aulas. Na aula de quarta, nossa, hoje é dia. Na aula de quarta, eu vou fazer com vocês mais 2 situações, tá? Eu vou pegar a situação do movimento retrógrado acelerado, retrógrado retardado. Então, saindo do desenho, classificando o movimento, escrevendo a função horária da posição, escrevendo a função horária da velocidade, construindo o gráfico, pelo menos da velocidade, da aceleração e um esboço da posição, ok? Pessoal, uma ótima semana para nós, que essa semana seja uma semana abençoada, em todos os sentidos, e a gente se vê de novo na quarta-feira, ok? Beijo grande para vocês, vou parar a gravação, vou parar o compartilhamento e a gente se vê. Tchau, tchau, gente.